Pessoal, vamos lá para a resolução da nossa lista 2, certo? Então vamos aqui começar com a questão 8. A relação de Newton-Laplace estabelece que o modo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som, em metros por segundo, e no fluido e a sua densidade em quilômetros por metro cúbico, com sua constante de proporcionalidade admissional. Nessa relação, a unidade de medida adequada para o modo volumétrico é... Então vamos no primeiro ponto aqui, onde ele fala o seguinte, que ele quer a velocidade, né? Quadrado da velocidade do som. Quando ele fala aqui indiretamente proporcional, a gente lembra lá de regra de 3, né? Que dizia o seguinte, que era diretamente proporcional quando eu tenho as duas setinhas para baixo, quando os dois valores diminuíam, ou quando as duas setinhas eram para cima, quando os dois valores aumentarem. Então, diretamente proporcional, a gente vai ter uma ideia de multiplicação, certo? A gente vai multiplicar quem? O quadrado da velocidade do som. Aí já diz aqui em metros por segundo. Aqui na frente ele fala em metros por segundo. Então, tem um metros por segundo, só que ao quadrado. Eu vou colocar o quadrado de cima e o quadrado de baixo. Vezes quem? A sua densidade, que é em quilogramas por metro cúbico. Então, quilogramas por metro cúbico. Aqui a gente vai utilizar uma propriedadezinha da potência. Uma propriedade onde diz o seguinte, ó. Quando a gente tem uma letra em cima, né, uma potência. Exemplo aqui, ó. Uma potência assim, o que é que vai acontecer? Nós vamos manter a base e diminuir os expoentes, né? Então vai ficar A elevado a 4 menos 3. Que vai ficar A igual a 1. A gente só pode fazer isso quando for uma multiplicação, uma divisão, desculpa. Quando for uma divisão. Quando for uma multiplicação, seria assim, ó. A elevado a 4 vezes A elevado a 3. É igual a A elevado a 4 mais 3, que é A elevado a 7. Certo? Então, o que vamos fazer aqui, ó? Vamos manter, né? Quem eu não tenho ninguém igual, que no caso eu tenho quilogramas aqui, que não tenho ninguém igual com ele, e tenho esse segundo elevado a 2. O segundo elevado a 2 a gente coloca já. Vezes, ó, o m aqui eu tenho m elevado a 2 e m elevado a 3. Vai ficar assim, m 2 menos 3, certo? 2 menos 3 vai dar m elevado a menos 1. Então aqui, m elevado a menos 1. O outro tópico que a gente vai dar uma revisada é o seguinte. Quando eu tenho na fração assim, ó, um s elevado a 2, ele está lá no denominador. Para ele ficar no numerador, o que é que vamos fazer? Vamos colocar ele em cima no numerador, só que o expoente que está positivo, ele vai ficar negativo. Então, aqui onde eu tenho esse s aqui elevado a 2, ele vai ficar aqui em cima, só que sendo negativo. S elevado a menos 2. Qual alternativa temos aqui? Temos a alternativa B, certo? Letra B. Vamos continuando. 9. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viana, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. Subindo aqui. A escultura apresentada é a miniatura de carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Olha aqui, informação importante. Milionésima parte de um metro. Milionésima é diferente de milésima, viu? Cuidado. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura? Então vamos fazer aqui o seguinte. Milionésima parte. Então tenho que ter aqui 1 milhão. Né? O micro representa de quem?
do metro. 100 micro vai ser x, certo? Regrinha de 3 básica aqui, certo? Eliminamos os zeros aqui. 1 vezes 1000. X vezes 1000. 1000 não, né? 10.000. 10.000x. 1 vezes 1, 1. 10.000 multiplicando vai passar dividindo. 1 dividido para 10.000. Esse 10.000 aqui é a mesma coisa de eu escrever 1 sobre 10 elevado a 4, né? Potência de 10. Eu conto quantos zeros aqui e coloco no expoente. Na questão anterior, já notamos que quando está no denominador, se eu quiser colocar no numerador, vai ficar assim: x elevado a 10 elevado a menos 4. Qual resposta teremos aqui? Teremos a resposta letra C. Professor, tem esse 1 multiplicando, mas você sabe que a multiplicação por 1 não vai alterar em nada, né? 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 10 é 10, 1 vezes 10 elevado a menos 4 é o próprio 10 elevado a menos 4, certo? Então, nossa resposta dessa questão 9, letra C. Vamos adiante. A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo, pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Então, o que é que ele quer na questão? Esse número aqui em notação científica. Então, ele vai ficar assim, ó. Quantas casas decimais? Botar ele maiorzinho aqui. A vírgula vai botar 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Resposta aí, letra D. Passando a questão, vamos para a questão de número 11. Diz o seguinte: a figura apresenta informações biométricas de um homem, Duílio, e de uma mulher, Sandra, que estão buscando alcançar seu peso ideal a partir das atividades físicas, né? No caso aí, corrida. Para se verificar se a escala de obesidade foi desenvolvida da forma que permite verificar o índice de massa corporal, o IMC. Esta forma é apresentada como IMC igual a M dividido por altura ao quadrado, né? Onde M é a massa em quilogramas e H é a altura em metros. Beleza até aí. No quadro é apresentada a escala de índice de massa corporal com as respectivas categorias relacionadas aos pesos. Então aqui eu tenho desnutrição, peso abaixo do normal, peso normal, sobrepeso, obesidade. A partir dos dados biométricos de Duílio e Sandra e da escala de IMC, o valor IMC e a categoria em que cada uma das pessoas se posiciona na escala são. Aí vamos calcular aqui, né? Primeiro eu tenho o IMC de Duílio, né? Vou fazer o do lado de cá. Então o IMC é calculado por quem? Pela massa, né? Que no caso ele põe um Mzinho. Deixa eu tirar o quilograma daqui. Massa dividido por altura ao quadrado. Qual é a massa aqui de Duílio? 96,4. Então 96,4 dividido por quem? Pela altura ao quadrado, 1,88 ao quadrado. 96,4 vamos dividir, ó, por 3,5344, certo? Essa divisão aí é necessário que vocês
façam passo a passo, certo? Tenta fazer essa divisão, porque na prova você vai ser necessário fazer essa divisão. Fazendo essa divisão aqui, o IMC do ilho vai ficar próximo de 27, certo? 27,1, alguma coisa assim. Vamos agora para o de Sandra. Como é que vamos calcular o IMC de Sandra? A massa dividido pela altura ao quadrado. Qual é a massa de Sandra? A massa de Sandra é 84 quilos. Vai ser dividido pela altura. A altura dela, 1,70. Então, 1,7 ou 70 aqui ao quadrado. Vai ficar 84 dividido por quem? Por 2,89. Essa divisão aqui. Quanto é que vai ser o IMC de Sandra, certo? Fazendo essa divisão. Você vai tentar da mesma maneira que que tentou de Duílio. Vai tentar fazer essa divisão passo a passo aí, certo? Ele vai dar um número aproximadamente aqui, ó, 29, certo? Com algumas casinhas decimais. Mas esse, no caso aí, você vai ter a mão na massa. Duílio ficou classificado em qual? 27,1, ó. Ele está no sobrepeso. Ele está entre 25 e 29. Então, Duílio está aqui. Certo? Sandra está aproximadamente 29. Então, ela não passou de 29. Ela tem 29, alguma coisa, né? Ela não passou para a casa dos 30. Ela ficou entre 29 e alguma coisa. Então, Sandra está aqui, ó. Também no sobrepeso. Aí vamos lá nas questões, onde temos aí o seguinte: Duílio tem um MC de 26,7, estando ambos na categoria de sobrepeso, e o outro 26,6, né? Aqui, ó. E já anula a questão aqui, essa parte aqui, né? Já não dá certo. Duílio tem um IMC de 27,3 e Sandra tem um IMC de 29,1. 27,1 o de Duílio ali, o cálculo que fizemos. Então, já é o mais próximo aí, né? Então vamos deixar essa aí em stand-by. Estando ambos na categoria sobrepeso, acertou a categoria também. Vamos para o próximo. Duílio tem um IMC de 27,3, Sandra tem um IMC de 26,6. Não dá certo. Então não é essa de 26,6. Vamos continuar. Duílio tem um IMC de 25,6. Não, também não. Na categoria sobrepeso, e Sandra na categoria peso normal. Aqui, ó, não está no peso normal. Duílio tem um IMC de 25,1. Não. Então, mais próximo da gente aqui, ó, ficou letra B, certo? 27,3. Tinha colocado 27,1 aqui, que eu coloquei um valor aproximado, certo? Então, nossa alternativa como resposta aí é a letra B. Questãozinha 11. Vamos seguir adiante. Agora vamos para a questão 12, certo? Nessa questão 12, ela é parecida um pouquinho com a outra, né? Mas não totalmente igual. Então vamos pensar aqui na resolução aqui com calma. Embora o índice de massa corporal IMC seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas da normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas
e altura uma variável de dimensões lineares. As formas que determinam esses índices são IMC, massa, que é em quilograma, dividido por altura ao quadrado. RIP, altura em centímetros, dividido pelo cubo, raiz cúbica da massa em quilograma. Então vamos lá. Se uma menina com 64 kg de massa apresenta um IMC igual a 25 kg metros quadrados, desculpe, então ela possui um RIP igual. Então a gente começa aqui na forma aqui, ó, do IMC. IMC é igual a massa, né, dividido por H ao quadrado. No caso o IMC aqui, ó, dela é 64. 64 não, o IMC é 25, né? Ó, apresenta IMC igual a 25. Então o IMC aqui, ó, 25. 25 é igual a massa. Quanto é a massa dela? 64. Dividido pela altura ao quadrado. Embaixo desse 25 é o que aqui? É um 1. Então vai ficar assim, ó. H ao quadrado vezes 25, eu vou ter H 25 H ao quadrado, né? Deixa eu ajeitar esse 25 aqui. 25 H ao quadrado. E uma vez 64, 64. O 25 vai passar dividindo. Eu vou ter 64 dividido para 25. A raiz de H aqui, ó, vai ficar assim, ó. Tá, o quadrado passa sendo uma raiz. 64 e 25 tem raiz exata. Quanto é a raiz de 64? É 8. Quanto é a raiz de 25? 5. Vamos dividir aqui, ó. 8 para 5. Vai dar 1. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, 3. Vírgula. Coloco o 0. 30 dividido para 5. 6. 6 vezes 5. 30. Então, o H é igual a 1,6, 1,60 metros. Só que a questão pede o seguinte. Para a gente resolver o RIP, né? A altura aqui está em metro e o RIP, que é a altura lá em centímetro. Então vamos ter que transformar o que está em metro para centímetro. Aí a gente tem que lembrar lá daquela tabelazinha que a gente utilizou em outras questões. K, H, da M, DM, CM e MM. Certo? De metro para centímetro, ele vai andar duas casas nessa direção. E então esse número que está 1,6 aqui, ó, ele vai ser 1, 2. Eu vou ter H igual a 16, ó, vírgula já andou uma casa. Para a segunda casa eu coloco um 0. Centímetro. 160 centímetros. Agora a gente consegue calcular o RIP. Quem vai ser nosso RIP aqui? RIP é a altura, ó. RIP vai ser a altura em centímetros, 160, dividido pela raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? Da massa. Quanto é que deu a massa? 64. O RIP vai ser igual a 160 dividido. Quanto é a raiz cúbica de 64? Qual o número que ele vezes ele mesmo, repetido 3 vezes, vai dar 64? É o 4, né? 4. Agora vamos dividir 160 para 4. Então o RIP vai ser igual a 40 cm kg, né, o quilograma, 1/3, que é da raiz cúbica. Então nossa resposta aqui, letra E. Vamos adiante. Questão agora de número 13. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérola
por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola. Ela levou a joia, a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era de 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 pérolas aqui, onde eu tenho valores aproximados de 4, né? Eu não tenho igual a 4 milímetros. O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... Vamos ver aqui quem é o mais próximo, quem vai ser o mais próximo do valor 4, certo? Então, para isso, vamos pensar o seguinte. Vamos retirar essa casa aqui pensando só nessas 3 últimas, certo? Se fizermos assim, ó. Aqui eu tenho o que? Eu tenho bem próximo do número 4, né? Passou o que aqui? 2 centésimos apenas. Né? Eu tenho o número 2 aqui. Vamos pensar assim, dessa maneira. Tem o número 2 aqui. Nesse outro, se eu retirar esse 0, eu tenho o número 10 passando do número 4. Então, nesse primeiro ainda ganha em valor de aproximação, certo? Vamos para o próximo. Se eu retirar aqui, eu tenho 3,97. Vai estar faltando aí ainda 3 para chegar a 4, né? Vamos para o outro. Se eu retirar esse 0 aqui, eu vou ter com 8. Vou estar 8 mais próximo ali, ó. Mas ainda passa do que a gente teve lá no primeiro, que foi só o 2, certo? Se eu fizer nesse outro, eu tenho 9 para se transformar ali o número 3 na casa decimal 4. Eu teria que somar aí aproximadamente 81. Então ainda está distante. Esse é o mais distante. Ah, professor, mas por que você tirou essa casa decimal? Você poderia fazer o mesmo, só que assim, aqui já seria maior, né? Ó, você iria utilizar quanto? Iria utilizar aqui a contagem 25, né? No outro 100, no outro 970. Então seria bem maior. Deixa eu só voltar aqui para deixar como estava, um raciocínio. Entendeu? Então o mais próximo aqui é quem? É a nossa letra C. 4,025. Aqui é uma questão só de, vamos dizer, comparação, né? A gente comparar o número decimal. Mas uma questão bastante interessante. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 14. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser. Então vamos pensar aqui. Eu tenho que lembrar o seguinte, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? Na questão eu tenho quantos metros cúbicos aqui? 0,08, então 0,08 é igual a x metro cúbico. 1 vezes x 0,08 vezes 1000, eu vou encontrar aqui 80 litros. Certo? Esse 80 litros é o que? É o que cada pessoa consome diariamente, né? Então vamos fazer uma multiplicação. Ó, se cada pessoa consome 80 litros, né? O consumo aqui, ó, o consumo. Se cada pessoa consome 80 litros e eu tenho 10 pessoas, eu vou multiplicar isso por 10. Isso por dia. Aí se eu tiver aqui 20 dias, vou multiplicar por 20, certo? Multiplicando, vamos aqui, ó,
2 vezes 1 é 2, vezes 8, 16. Com os 3 zeros que participaram da conta aí, ó. 16.000 litros. Letra E. Vamos lá para a questão 15. O sistema métrico decimal é utilizado atualmente para medir comprimentos e distância. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diversas unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Unidade, polegada, jarda, né? A polegada vale 2,54 centímetros, a jarda 3 pés, cada jarda vale 0,9144 metros. Assim, um pé em polegada equivale. Então, primeiro, vamos descobrir o tamanho do valor em pé, só que o valor em pé, ó, o valor de pé, só que em centímetros, certo? Como? Vamos pensar aqui. Eu tenho um jarda, né? Ó. Vamos dizer que esse quadrado aqui é a jarda. Ele diz que a jarda equivale a 3 pés. Então, se eu dividir essa jarda aqui, tenho que dividir essa jarda em 3 partes para saber o valor do pé, certo? Só que uma jarda completa dessa daqui, ela equivale a 0,9144 metros. Vamos transformar essa jarda para centímetros e depois dividir por 3 para saber o valor em centímetros do pé, certo? Da medida pé. Então vamos fazer a transformação. Eu tenho lá aquela tabelazinha lá que já utilizamos, né? K M HM DAM M DM CM e MM. Para transformar metro em centímetro, 1, 2, duas casas. Então a vírgula que vai vir 1, 2, vai ser 91,44 centímetros. Isso aqui vamos dividir por 3, com o pensamento que já fizemos aqui nesse quadrinho aqui de jarda. Então 91,44 dividido para 3. Não vai dar para dividir assim por causa dessa vírgula, né? Ele vai ter, para tirar essa vírgula daqui, ele vai andar duas casas, 1, 2, e aqui 1, 2. Então vai ficar assim, ó. 9144 3, 1, 2. Agora eu consigo fazer a divisão, certo? Vamos começar aqui pelo 900. O 914 cabe quantos 3 desse? Só vai caber 3. 3 vezes 300, 900. Subtraindo 14 aqui. Esse 14, ele não vai dar para dividir, né? Eu vou baixar o 4. Baixando o 4, ficou 144, ainda não dá para dividir. Para dividir o próximo número, eu vou dividir vai ter que surgir outro número aqui para poder fazer a divisão. É aquela regrinha, quando eu desço 2 em seguida, eu acrescento um 0 para poder fazer a divisão, certo? Então ficou 1440 para dividir agora para 300, certo? Quantos 300 vai chegar aproximado aí de 1440? O mais próximo vai ser 4. Só que esqueci de avisar que também entraria 0 e vírgula, certo? 1440 vai ser o mais próximo, vai ser o 4. 4 vezes 300, 1.200. Subtraindo aqui, vou ter 240. Vamos repetir esse processo aqui, para não ficar alguma dúvida, certo? Nós estávamos aqui, ó, 144, não dá para dividir por 300. E eu acabei de descer esse 4 aqui, ó, certo? Se eu vou surgir um novo número em seguida, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar o 0, né, ó. Vou ter que colocar esse 0 aqui, ó, do 300. Do 300 não, do 30. Uma vírgula e acrescento um 0 aqui. Agora eu posso efetuar a divisão, certo? Essa é uma partezinha chata dessas divisões, mas você olhando com calma você consegue entender. Quantos 300 aí para chegar próximo do 1440? Eu vou ter 4, né? 4 vezes 300,
1.200. Subtraindo, eu vou ter 0, 4, 2 e o 0. 240. Já existe a vírgula, então a gente pode acrescentar um zero aqui sem problema. 2.400 dividido para 300, mais próximo vai ser 8. 8 vezes 300, 2.400. Subtraindo, 0. Então, um pé equivale a quanto? A 30,48 centímetros, certo? Só que ainda não chegou na resposta correta. Tem que ter cuidado aqui, ele já tem uma alternativa na letra B aqui para ele pegar. Ele pergunta o quê? Um pé em polegada, quanto é que equivale, certo? Então, quantas polegadas eu tenho dentro de um pé? Como é que eu vou fazer isso aí? Você vai montar uma razãozinha entre pé e polegada, certo? O pé, 30,48 centímetros. Vai dividir por quem? Por 2,54, certo? Quando fizer essa divisão aí, vai dar o valor que vamos marcar. Vamos fazer essa divisão? Vou fazer aqui no cantinho aqui de verde, certo? Não atrapalhar muito. A vírgula aqui vai dar uma, duas casas, aqui uma, duas casas. Então vou de 3.048 dividido para 254. No 304 dividido para 254, ó, o mais próximo vai ser 1. 1 vezes 254, 254. Subtraindo, ó, 0. Peço emprestado ficou 10, 5, 0. Agora desceu 8. No 508, cabe quantos 254? O mais próximo é 2. 2 vezes 254, 508. Subtraindo, 0. Então, aproximadamente 12, certo? Pé polegada, né? Pé polegada. Então, vocês já entenderam aí que é necessário dominar essa divisão, certo? Nossa resposta aqui, letra D. Vamos para a questão 15. 15 não, 16. De acordo com a norma ABNT, NBR 9050, nas rampas, a inclinação deve ser calculada segundo a seguinte equação. I é igual a H, certo? I é igual a H vezes 100 dividido por C, certo? Então, temos uma razãozinha aqui. Para responder, a gente tem que levar em conta essa fórmula aí, certo? Aí ele vai continuando. Onde I é a inclinação em porcentagem, H é a altura do desnível e C é o comprimento da projeção horizontal, conforme figura 1 ao lado. Nesse caso, uma rampa com inclinação de 8%, que acessa o desnível de 1 metro de altura, terá como comprimento de projeção horizontal a medida... Então aqui é só substituir esses dados, né? Só que preste atenção, aqui ele dá o resultado em metro, e aqui as alternativas eu tenho CM, DM, DAM e MM. Tenho que ter cuidado com isso. O I é a porcentagem, né? Então aqui que eu tenho I é igual a H vezes 100 dividido por C. O I vai ser quem? 8. Igual a quem? H. Quanto é que ele deu H aqui? 1 metro. Vezes 100 dividido por C. Embaixo aqui, ó, é um 1. Fazendo essa multiplicação aí, como é que vamos encontrar? 8 vezes C, 8C. 1 vezes 100, 100. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 100, 100. 100 vezes 1, 100. 8 multiplicando vai passar dividindo. Eu vou ter 100 dividido para 8. Quanto é 100 dividido para 8? 100 dividido para 8. Vai dar 1 vezes 8. 8. Subtraio 2, 0. 20 dividido para 8.
vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Este é o 4. Não dá para dividir, vírgula, coloco 0. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 8, 40. Como resposta, C igual a 12,5 metros. Só que a resposta não está em metros. Então a gente tem que lembrar lá daquela tabelazinha, né? K. Na prática, né? Você começa a fazer, aí já vai ficando mais fácil de lembrar. Então, de metros, se eu for representar isso em dm, ele vai voltar quantas casas? Só uma casa. Então, a vírgula volta uma casa. Fica assim, ó. 125 dm. For centímetro, iria voltar duas casas, a vírgula. Então, seria 125 com 0 cm. Né? Fosse mm, voltaria outra casa, né? Que é um milímetro. Mm. Nossa resposta aqui será a alternativa B, certo? 125 dm. Beleza, pessoal? Valeu aí. Bons estudos, né? Depois refaçam essas questões. Não esqueçam de marcar as questões que vocês estão com dúvidas. E até a próxima atividade aí. Até mais.